Senhoras e senhores, internautas, telespectadores da TV Câmara, bom dia. Está aberto o registro de presença no painel para a sessão extraordinária, todos inclusive já se inscreveram. Com a presença de 10 dos senhores vereadores e havendo número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos a 21ª sessão extraordinária, que foi convocada por essa presidência em atendimento ao solicitado pelo senhor prefeito. Hoje teremos em pauta votação de 2 projetos. O primeiro deles é o projeto de lei complementar número 11 de 2021, de iniciativa do prefeito, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 1278 de 2020, a LDO de 2021, e abre um crédito adicional suplementar na LOA 2021, no valor de R$ 1.972.265. A discussão e a votação são únicas, quórum maioria absoluta, com emenda. Está aberta a inscrição para a discussão da matéria. Bom, encerrada a discussão, vamos colocar em votação. Oi? Temos um inscrito, vereador Abelardo. Se o senhor quiser fazer uso da tribuna, vereador, fica à vontade. Sendo rápido, né? Gostaria de fazer daqui mesmo, da possibilidade aí, né, para as pessoas que estão nos acompanhando, para poder aí, de certa forma, o líder, aí, vamos dizer, do governo ou outro, para explicar sobre essa votação que a gente vai ter, para ficar assim mais claro em relação ao que é e quem só realmente tem o direito para as pessoas, principalmente os funcionários, né, saberem. Esse não é o do Fundeb ainda. Não é o projeto Fundeb, não é esse? Esse é o da suplementação de R$ 1.972.000. Ah, tá, desculpa. Mas a vereadora Rose também está inscrita. Tem 15 minutos, vereadora. Bom dia, senhores vereadores. Eu achei que alguém iria falar desse projeto, quando o vereador Abelardo começou alguém a explicar sobre esse projeto, porque nós temos 2 projetos na pauta nessa manhã. O primeiro é esse, que o Poder Executivo, o prefeito, pede para nós alterarmos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, deste ano 2021, e está pedindo para que nós autorizássemos um crédito adicional, suplementar, de quase 2 milhões. 1.972.000. Para a saúde, para a educação e para a infraestrutura. Final de governo, final do ano. Então, o prefeito está fazendo alguns ajustes, alguns remanejamentos dos recursos do caixa da prefeitura em relação às pastas educação, saúde e infraestrutura. Então, esses 1.972.000, quase 2 milhões, ele está adequando, colocando, tirando, por exemplo, do transporte escolar, está reduzindo 245.000 e encaminhando para o secretário do gabinete da educação, porque é um recurso que não foi utilizado durante o ano e, no entanto, o do transporte escolar precisa ser devolvido à União. Então, são ajustes nesse sentido.
outras também para atenção básica, para comprar material de consumo, outros recursos para média e alta complexidade, provavelmente objeto de convênio com as entidades que têm parceria na saúde, pagamentos de terceirização na Secretaria de Infraestrutura. Então, esse primeiro projeto, vereador Abelardo, que queria a explicação, ele se refere a ajustes no próprio orçamento e nas próprias pastas das secretarias. Então, está sendo alterados a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Infraestrutura. Algumas secretarias tira e repõe para outra finalidade, e esse é o motivo de votarmos o projeto na manhã de hoje. Deve ser urgente para que, então, o prefeito feche as contas. E, nesse sentido, como está tendo recursos aqui na saúde, nós vamos votar abono para a educação no próximo projeto, a gente sente que os funcionários da saúde de Botucatu, que tanto se empenharam na pandemia, também merecia um abono excepcional esse ano. Então, com esses suplementação de crédito adicional e indo recursos para a saúde, mudanças de fichas, quem sabe a gente não consiga lutar para que os funcionários da saúde também possam ter um abono excepcional esse ano. E, além da educação, que com verba própria do Fundeb, nós vamos votar agora a autorização no próximo projeto. Era só isso, só para explicar, senhor presidente, que é um valor de 1.972 milhões, ou seja, quase 2 milhões que nós estamos alterando o orçamento para a adequação das contas e das secretarias de saúde, educação e infraestrutura, para não ficar no vazio a população que esteja acompanhando essa manhã. Bom dia. Obrigado, vereadora Rose. O vereador Lelo Pagani também se inscreveu. O senhor tem 15 minutos, vereador. Bom dia. Eu agradeço à vereadora Rose por fazer essa explicação. É importante que a gente faça essa explanação mesmo, para que fique registrado na Câmara, né, o que nós estamos votando aqui. Mas é simplesmente uma readequação de fichas, passou pelas comissões, né, então nós já discutimos isso aqui internamente, e é de interesse do município, né, que seja readequado esse valor de quase 2 milhões. E já adiantando aqui, nós acabamos de ter uma reunião com o prefeito Mário Pardini, e ele já colocou aqui, já saiu na imprensa, que ele acabou de enviar à Câmara dos Vereadores para cá a proposta, então, do reajuste de 14,7% nos salários e vales dos servidores municipais. É o maior reajuste desde 1998. Então, isso quer dizer que o que foi falado aqui do empenho, de valorização do empenho, né, dos servidores, não só da educação, como da saúde, como de todos os servidores que se empenharam realmente durante a pandemia, vai acontecer a partir de 1º de janeiro. Então, era isso, senhor presidente. Acho que dá para votar tranquilamente esse projeto. Obrigado. Obrigado, vereador. Só lembrando que assim, esse projeto que a gente vai votar, ele tem uma emenda, mas, na verdade, a emenda ela é bem simples. É que, quando desceu, faltava só informar qual era a lei que estava sendo alterada. Oi? É isso, a suplementação. Então, a gente vai votar separado o projeto, salvo emenda, e depois a emenda que não altera em nada, é só para ficar bem elucidado o projeto, para não parar nenhuma dúvida sobre o projeto que desceu para cá, correto? Então, eu vou pedir para que seja aberta a inscrição para a votação do projeto, salvo emenda, e depois a gente vota em separado a emenda. A emenda não vai ser pelo sistema, a gente vai fazer...
Então, por unanimidade dos presentes, está aprovado o projeto de lei complementar 11 de 2021, salvo emenda. A emenda vai ser nominal, Rodrigo? Então, assim, só a justificativa da emenda, a emenda apresentada tem por finalidade de oferecer maior transparência e clareza da proposta pretendida pelo chefe do Executivo, que não somente altera os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, como também altera a Lei Orçamentária Anual, através da abertura de um crédito adicional suplementar. Se não der, não tem problema, a gente faz da forma... Isso. Aparecer para vocês aí? Está aberto para votação, então, a emenda. Também por unanimidade foi aprovada a emenda, então, do projeto de lei complementar número 11 de 2021. O próximo projeto a ser votado no dia de hoje, tão esperado, né? O projeto de lei número 94 de 2021, iniciativa do prefeito que dispõe sobre a concessão de abono aos profissionais da educação municipal remunerados pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. A discussão e votação também são únicas, quórum, maioria absoluta. Está aberta a inscrição para aqueles que queiram discursar sobre... Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra, vereador Sargento Lauda. Senhor presidente, se for regimental, eu gostaria, se for possível, que a secretária leia a exposição dos motivos do projeto de lei, até para que a população, os funcionários da educação, tenham ciência do projeto que está sendo votado. Regimental, vou pedir para que a nossa secretária faça a leitura, por favor, vereadora. Tenho a honra de encaminhar a vossas excelências o presente projeto de lei que dispõe sobre, abre aspas, a concessão de abono aos profissionais da educação municipal remunerados pelo Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Trata-se de minuta de projeto de lei para a autorização de pagamento de abono aos profissionais da educação com recursos do Fundo de Manutenção da Educação e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, como medida excepcional e transitória ao exercício de 2021, destinada a promover o cumprimento do artigo 212-A da Constituição Federal. Recentemente, houve modificação da estrutura de financiamento da educação no país através da Emenda Constitucional 108, de 26 de agosto de 2020, que instituiu o Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização de Profissionais da Educação, Fundeb. Foi editada a Lei 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que veio a regulamentar o novo Fundeb. Na vigência do novo Fundeb até 2020, havia regra mínima para que 60% dos recursos do fundo fossem utilizados para pagamento dos profissionais do magistério. Conforme a Emenda Constitucional 108 de 2020, o novo fundo, que produz efeitos financeiros a partir de 1 de janeiro de 2021, ampliou a subvinculação dos gastos de pessoal do Fundeb em 60% com profissionais do magistério para 70% dos profissionais da educação. O município de Botucatu, assim como outros municípios do país, tem a prática, desde que haja saldo de referidos recursos, a proceder ao pagamento de abono
a todos os profissionais da educação. O novo Fundeb estipula dos percentuais de aplicação dos recursos, no mínimo de 70% para pagamento de remuneração dos profissionais da educação básica e, no máximo, 30% para despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme artigo 70 da LDB. À luz de diversos materiais produzidos pelo próprio FNDE, a ampliação da subvinculação de gastos de pessoal do Fundeb de 60% com profissionais do magistério para 70% aos profissionais da educação. O total da remuneração do conjunto dos profissionais da educação não alcançou o mínimo exigido de 70%. As restrições no âmbito de pessoal impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicáveis à administração independente da pandemia e pela Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, as dificuldades de atrair e reter talentos ligados à educação, a valorização dos profissionais da educação que mantiveram vínculo empregatício com a rede municipal de ensino, reconhecimento dos profissionais da educação que atingiram um mínimo de dias de efetivo exercício e valorização dos profissionais da educação que cumpriram com seus deveres e responsabilidades. Respeitosamente, Cristiane Amorim Rodrigues, Secretária Municipal de Educação. O vereador Lelo Pagani está inscrito para fazer uso da palavra. O senhor tem 15 minutos, vereador. Bom dia novamente, é um prazer realmente estar aqui para a gente votar essa legislação em que a gente valoriza todos os profissionais da área da educação, todos. E o Pardini, ele me falou, agora cedo, falou para alguns vereadores também, que todos serão valorizados, respondendo até a pergunta do vereador Abelardo, todos serão valorizados de igual forma, viu, vereador Abelardo? Desde do mais simples até o profissional com maior especialização da educação, ele vai ser valorizado da mesma forma. Eu achei uma coisa muito importante, né, ele nos falar isso. É o entendimento do prefeito, é o entendimento dessa gestão de como fazer. Eu acho que é uma coisa muito simples e muito importante, da mesma forma. É simples a votação na forma do entendimento, mas é muito importante para os profissionais da área de educação, pela valorização mesmo e por tudo que aconteceu durante a pandemia, que foi difícil para todos. Mas a gente vê, né, até por essa notícia que foi dada agora, a valorização não só dos funcionários da educação, com o abono do Fundeb, como pelos 14,7% a partir de 1º de janeiro, que vai passar por essa casa, evidentemente, para apreciação de todos, mas eu não tenho dúvida que ninguém vai ser contra os funcionários e vai ser contra a valorização desse empenho dos servidores de todas as áreas, não só da educação, que a gente vote aqui esse projeto para realmente valorizar, até como disse a vereadora Rosa aqui, o empenho que todos tiveram durante esse difícil período da pandemia, em que a zeladoria não parou, o setor de obras não parou, que a gente teve tantos, não foi só a pandemia, né? Teve outros percalços e que os funcionários públicos, que são invisíveis, né? Mas eles têm um papel fundamental no dia a dia da nossa cidade. Importantíssimo. Então, essa valorização, eu acho que os vereadores eles estão acompanhando de perto e tendo olhos para enxergar tudo o que acontece e a importância do servidor público de todas as áreas. Então, no caso aqui específico do Fundeb, a valorização dos funcionários de todas as áreas, de todos os setores do setor de educação, é importantíssima. Por isso, então, eu peço, claro, a aprovação desse projeto. Claro, vereador Abelardo. Só para fazer uma colocação, né, em relação ao que eu pedi, para deixar claro, né, o que vai ter o aumento de 4,7, né, é da inflação. Eu digo assim, os funcionários públicos e nem da saúde, né, de 14%, eles não têm esse abono,
né? Eles não vão receber parte desse dinheiro, como o pessoal foi colocado pela vereadora Rosiello, pessoal da saúde que ficou na linha de frente aí, infelizmente eles não vão ter esse dinheiro do Fundeb e nem os funcionários públicos, né? Que a gente fica até com dó, né? Desses trabalhadores, só para poder explicar para a população que é separado o aumento de 14,7, que vamos supor, por lei, que é a perda, que não tiveram, devido aí, governador aí não ter deixado, né? E que a gente aguarda que eles possam ser aí beneficiados com algum abono também. Importante a sua fala, vereador Abelardo, para a gente deixar claro mesmo, explicar que o Fundeb é uma lei federal, né, que a cidade, o gestor público municipal, ele tem que, tendo esse recurso, né, oferecer para os funcionários da área da educação. Então, isso é um ponto. O segundo ponto é o reajuste de 14,7, que será para todos os trabalhadores, de todas as áreas. O ano que vem, né, a partir de 1º de janeiro, na folha de fevereiro. Uma parte, 14,7. Uma parte, vereador Palinha. Só assim, a gente não pode, a gente tentar não misturar as coisas. A gente voltou de lá agora, né, com isso muito latente, porque é uma informação importante para os funcionários públicos e tudo mais. Concordo com as palavras da vereadora Rose, precisa-se também pensar numa forma de valorização dos profissionais, acho que talvez especialmente da área de saúde, que tiveram a linha de frente e tudo mais. Porém, só falando do Fundeb, que é o que a gente está votando agora, que é uma lei federal, apesar de ser uma lei federal, apesar desse recurso ser federal, existem alguns prefeitos que estão judiciando, entrando de uma forma no judiciário para não pagar, para não repassar esse valor para os funcionários da educação. Deixando bem claro que, apesar disso, a Prefeitura de Botucatu honrando, e talvez assim, né, e não há como não valorizar os profissionais de educação, a gente sempre exalta os profissionais de educação. Essa é uma lei específica, definida exclusivamente para a educação, por isso que a gente a gente não dá nem para pensar em outros nichos que não seja a educação, só para a população que está acompanhando ter bem ciência disso. Uma parte, vereador. Uma parte, vereador Kula. Muito bem dito pelo presidente Palinha. Outras cidades a gente sabe que não vão pagar, vão usar esse dinheiro em outros setores. E temos que parabenizar o prefeito, que vem resgatando a alegria do funcionário público novamente, como foi citado aí, o que vai acontecer em relação ao dissídio. E ao Fundeb agora, que alegria que ele nos deu, que ele citou lá que nunca, que vai ficar na história o pagamento do Fundeb deste ano aqui para os funcionários. Então, é com muita alegria que eu recebi e com muita alegria que aqui, na minha fala, eu passo para os funcionários, que tenho certeza que vai ser um Fundeb gordo mesmo. Obrigado, vereador Kula. Importante essas explanações, cada um tendo a sua visão, colocando aqui para o servidor, esse cuidado que os vereadores têm com todos os servidores, não só da educação, como da saúde, como da zeladoria. É importante a gente falar aqui da administração, como é bem feita essa gestão, com dinheiro em caixa, porque foi bem administrado, não só o Pardini, como toda a equipe dele, o Fábio, toda a equipe de finanças, né? Então, eu acho que assim, é um grupo, né? Eu acho que quando uma cidade dá as mãos para acontecer o melhor, é o que a gente está vendo aqui e é o que a gente vai votar aqui. São leis que valorizam o servidor de todas as áreas. Hoje vai ser o servidor da educação. E futuramente, talvez esse ano, talvez até numa sessão extraordinária também, a votação desses 14,7%, repondo esse reajuste aí que os servidores de todas as áreas, não só da saúde, mas de todas as áreas, não só da educação, mas de todas as áreas, não tiveram desde abril de 2020 até novembro agora. Então, zerando pelo menos o reajuste, né, desse período. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Lelo. Continua em discussão o projeto. Vereadora Rosiello, tem 15 minutos. A palavra é da senhora.
Bom dia a todos. Esse projeto tão esperado pelos professores, pelos funcionários da educação da rede básica de ensino da nossa cidade. Nós passamos esse mês de dezembro sendo muito procurados, cobrados, do porquê o projeto ainda não estava na Câmara para nós autorizarmos. Por que o prefeito ainda não tinha mandado o projeto na Câmara? Porque desde o governo do ex-prefeito Iello, essa prática de concessão de abono para os servidores é uma prática para valorizar os servidores. Fazia-se os investimentos necessários que a lei exige, aplicação do Fundeb, e sempre deixava-se uma reserva para valorizar, ao final do ano, esse abono aos funcionários da educação. E também fazíamos o abono aos outros funcionários também, de toda a prefeitura, não só da educação, da saúde, da infraestrutura, todos os outros funcionários, mas aí era com recursos próprios do município. Neste caso do Fundeb, é bom que a gente esclareça, são recursos pactuados a nível de nação, a nível de país. Por isso que é Fundeb, Fundo Nacional da Educação Básica. Todos os municípios contribuem com esse Fundo Nacional, né? Então, forma-se uma conta geral da União, uma conta geral nacional, e depois esse recurso ele é devolvido aos municípios conforme o número de matrículas que tem de crianças na educação básica. Isso é bom para o país, porque municípios pobres do Nordeste, por exemplo, que não têm uma boa arrecadação financeira, cada criança recebe naquele município o mesmo valor que cada criança recebe aqui em Botucatu. Então, esse Fundo Nacional da Educação Básica, que é um fundo que foi criado provisoriamente e vigorou até 2020 de forma provisória, né, tinha essa finalidade, o Fundeb veio substituir o Fundef, e o ano passado, esse Fundo Nacional da Educação Básica ele passou a ser permanente. E, ao passar a ser permanente, isso possibilita que as administrações municipais, as prefeituras, possam planejar melhor a educação e os seus investimentos, não só na infraestrutura, mas também como os recursos humanos. Então, que a partir de agora, esses recursos do Fundeb, que, no caso, para os profissionais de educação, que antes tinham que aplicar 60% e agora 70%, então, que se planeje, ao longo do ano, plano de carreira, né, dos servidores, plano de carreira do magistério. Então, que são leis da educação que precisam ser cumpridas, que está atrasado, já faz vários anos, foi feito estudo e não foi colocado esses planos de carreira. Então, o Fundeb, agora permanente, não tem mais justificativa dizer que não tem dinheiro, porque tem dinheiro, e tanto tem dinheiro que está sobrando, neste ano de 2021, um valor considerável, que a gente não tem oficialmente ainda, porque o projeto que nós vamos aprovar não fala em valor. O valor será anunciado pelo prefeito, e pelo que a gente escuta, será um grande valor, como o vereador Culo, um valor que vai ficar para a história. E por que vai ficar para a história? Porque sobrou. Porque se ao longo do ano tivesse investido, talvez não seria ficar para a história um abono como esse, até porque daí os servidores estariam recebendo ao longo do ano no seu plano de magistério, no seu plano de carreira, né, um salário maior anualmente. Mas é óbvio que é bem-vindo e os professores vão ficar muito felizes com esse abono, né? Nós não vamos ser hipócritas e achar que não será bem-vindo, e por isso nós agilizamos aqui nessa casa para aprovarmos rapidamente essa autorização. O prefeito vai fazer um decreto regulamentando qual será o valor que sobrou, né, daquilo que ele não investiu ao longo do ano. Provavelmente o que estava previsto em torno de 76 ou 79 milhões,
o repasse, os recursos que eram para esse ano. Só que, ao longo do ano, ao fechar a conta, esse valor pode mudar. Nós ainda não sabemos, se algum vereador sabe qual foi o fechamento da última parcela, inclusive, que veio do Fundeb para o município, quanto que arrecadou efetivamente, quanto que investiu ao longo do ano e quanto que sobrou no caixa, no saldo, e desse valor, quanto que vai ratear em abono para os servidores, isso ainda não foi falado, pelo menos oficialmente, para nós, essa informação. Mas a gente, com um pouco de entendimento, a gente busca acompanhar. E nesse sentido, essa sobra de recurso pelo não investimento ao longo do ano, e vamos também levar em consideração que nós estávamos em pandemia, né? Nós estávamos em pandemia, não estávamos tendo aula, e essas situações também vêm a prejudicar o investimento, tanto que o primeiro projeto vai ser devolvido 245 mil, que é verba do transporte que não foi usado. E agora, do Fundeb, como é lei, e bem justificado aqui, bem claro pela secretária, na exposição dos motivos, há necessidade do prefeito aplicar os 70%. Então, o valor que será concedido de abono aos profissionais da educação, o prefeito tem que fazer. Ele tem que fazer. Ele tem que dar o abono. Se será 5 mil, ou se será 10 mil para cada profissional, porque a gente escuta, né, que pode chegar a 5 mil. Vai ficar para a história? Vai ficar para a história. Por quê? Porque a lei obriga o prefeito a investir. Se ele não investiu ao longo do ano e sobrou, no final do ano ele tem que dar um jeito de investir. E um dos investimentos é esse abono. E aí, os servidores da educação merecem, poderia ao longo do ano ter investido e eles ao longo do ano ter recebido em formas não só de abono, mas também em forma de valorização na categoria, no seu plano de carreira. Mas, digamos, a verdade, um abono que vai ficar para a história é para poder cumprir a lei. É para poder cumprir 70% de investimento na folha, no magistério, na folha de pagamento com os profissionais da educação. Então, se não fez plano de carreira, se não o plano do magistério, se não providenciou todo esse arcabouço de direitos de recursos humanos do professor, e o dinheiro sobrou, e ele tinha que ter investido, agora é obrigado ele a investir. E a forma de ele investir é dar em abono. E a gente sabe que pode dar abono, o professor merece. Atendente de creche que está lá todo dia atendendo 10, 15 crianças, uma atendente merece. Auxiliar de limpeza merece. O porteiro merece. O motorista merece. O auxiliar administrativo merece. A cozinheira merece. As merendeiras merecem. Todos merecem. Já mereciam durante todo o ano esse investimento. Mas se não aplicou durante o ano, sobrou no final do ano, a lei fala, prefeito, o senhor é obrigado a investir. Então, ele está dando esse abono. Vai ficar para a história, sim. Mas é um abono necessário por cumprimento da lei. E, lógico, que nós vamos votar favorável. Nós fizemos essa extraordinária pensando nos servidores, nos funcionários de educação que estavam nos cobrando. E que isso, agora a gente entenda que para os próximos anos, esses 70% de recursos, provavelmente 80 milhões que vai vir por ano, o prefeito, ao longo do ano, faça um investimento no plano de carreira, que os servidores tenham o seu planejamento da sua renda, do seu salário e da sua valorização no seu plano de carreira, aquele benefício fixo. E dá para fazer os dois. Fazer o planejamento, fazer o plano de carreira e ainda reservar recurso para o final do ano fazer essa gratificação do abono, que eu acho muito bom. Eu acho muito bom. Mas os outros servidores também merecem.
A saúde trabalhou incansavelmente, os servidores na saúde, mas, infelizmente, os recursos do Fundeb não podem ser transferidos para pagar abono para a saúde e também para outras áreas. Mas o prefeito, se ele quisesse, ele também poderia reservar um recurso próprios do município e conceder um abono excepcional especial para os servidores da saúde. Quanto ao anúncio que o vereador Lelo colocou aqui, de que vai chegar um projeto de lei na Câmara para reajustar o salário base de todos os servidores para o ano que vem, de 14%, né? Então, esse é um outro assunto, não tem nada a ver com o Fundeb, mas como foi abordado aqui, e tem a relação com o salário do servidor, é importante dizer o seguinte, também há uma determinação de lei. A previsão de salário mínimo para janeiro será de 1.210. E o salário mínimo da prefeitura está 1.163. Então, por lei, o prefeito tem que ajustar. Mais a inflação. Agora, pensemos. O correto seria o prefeito ajustar o salário base para o salário mínimo, ou seja, de 1.163, passar para o salário mínimo 1.210 e depois dar o reajuste de 14%. Então, vocês percebam que quem ganha menos que um salário mínimo vai ter o reajuste de 14%, mas ele ainda vai perder. Por quê? Porque se tivesse ajustado primeiro o salário base, que é o CE1A, esse é o menor salário, de 1.163. Primeiro ajusta para o salário mínimo, 1.210. Aí depois ele ganha 14% em cima. Aí sim. Então, esse salário mínimo vai receber menor, dentro da informação que foi colocada aqui. Então, aqui a gente pensa. Né? Então, só para esclarecer isso, importante 14%, importante vir pensar, mas o menor salário não vai ter o salário mínimo e o reajuste sobre o salário mínimo. Ele vai ter o reajuste sobre o salário abaixo do salário mínimo. Então, que fique registrado isso aqui. E quanto ao Fundeb, como eu já explanei, recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, um recurso onde todos os municípios ajudam, Botucatu, parte dos seus impostos vão para esse fundo, contribui a um pacto nacional. Agora, esse fundo permanente de recursos, todos os municípios recebem por número de crianças matriculadas, tem que investir na educação durante o ano, sendo 70% para os profissionais da educação e 30% para a manutenção, e tem que cumprir. Se não cumprir, improbidade, porque a lei, a Constituição fala, o mínimo na educação tem que ser cumprido. Então, do Fundeb, esse 100%, 70% para profissionais e 30% para a manutenção, tem que ser cumprido. E para que o prefeito atinja esse 100%, ele precisa investir. Como ele não investiu ao longo do ano, sobrou recurso na conta, ele tem que investir agora no final do ano. E uma forma de investir é conceder o abono. Isso é bom para o funcionário, mas a valorização deve ocorrer ao longo do ano. Ao longo de todo o ano. Uma valorização de estabilidade, os seus planos de carreira. Então, que agora, com o Fundeb permanente, nós passamos a estar atentos em relação a isso. Fazer o investimento ao longo do ano, fazer os planos de carreira serem instituído por lei e acompanhar os recursos do Fundeb. E sempre apoiar, que também tem abono. É uma gratificação excepcional anualmente, a lei permite e os servidores da educação merecem. Por isso, voto favorável. É uma pena que chegou tarde, né? A gente já está quase a 10 dias de encerrar o ano. Mas corremos aqui na Câmara, estamos
autorizando, e tomara que ainda caia na conta do servidor ainda esse ano. Era isso, senhor presidente, e assim eu encerro a minha fala nessa manhã. Bom dia a todos. Obrigado, vereadora Rose. Sim, o compromisso é que caia na conta dos servidores ainda esse ano. Vereador Sargento Lázaro, o senhor tem 15 minutos. Senhor presidente, eu peço autorização para falar daqui da... Opa, pois não. Bom dia a todos, bom dia, senhores vereadores, público presente, população. Eu tomei apenas a liberdade de fazer a inscrição para relatar alguns fatos que realmente não houve condição de um investimento maior devido à Lei 173. Então, isso gerou uma receita maior para o Fundeb. O que nós estamos votando aqui hoje é uma autorização legislativa para que o prefeito tenha em mãos a autorização do Legislativo para pagar, para transferência de recurso do Fundeb aos funcionários. Então, aqui ninguém está inventando a roda, nós estamos fazendo a nossa obrigação, fomos eleitos para isso, e é isso que nós estamos fazendo aqui nesta manhã. É interessante falar que o Fundeb, ele é reservado para a educação, e ele, devido à emenda constitucional 108 de 2020, né, de 60%, ele passou para 70%, então houve sim um acréscimo maior desses valores para que seja empregado junto à educação e tem que ser gasto com o pessoal. Então, quero dar os parabéns a todos os funcionários públicos, mas, infelizmente, nós somos legisladores e também obedecemos às leis. Esse fundo, ele só é destinado realmente para a educação. Todas as categorias têm direito, vamos falar assim, por tudo que passou durante essa pandemia, mas nós não temos recurso no momento para pagar um abono para todos os servidores. Então, eu acho que administrar o município também é responsabilidade. Houve aí no passado aí, alguém que deu abono e depois gerou isso judicializado e que virou uma corrente de precatórios, que quem pagou a conta foi a população de Botucatu. Separando um pouquinho, né? Hoje de manhã o prefeito anunciou, todos falaram, então vou falar muito rápido, separadamente do Fundeb, o prefeito anunciou hoje 14,7% de reposição de inflação para os funcionários públicos municipais. Eu tenho certeza que isso completa as perdas salariais dos funcionários. A partir de janeiro, para receber no pagamento de janeiro, esse projeto de lei, ele vem para a Casa Legislativa, que é a Câmara Municipal, também para que nós possamos votar. Então, como eu falei aqui no começo, ninguém está inventando nada, mas tudo passa pela política. Então, aqueles que não acreditam na boa política, ter um bom gestor, ter um bom prefeito, ter uma boa Câmara de Vereadores, e essa valorização eu não abro mão de trabalhar em prol da população de Botucatu. Uma parte, Sargento Laudo. Pois não, vereador Silvio. Só para complementar a sua colocação muito pertinente sobre a questão percentual, né? Agora, em 2022, o salário mínimo ele deve ir para R$ 1.210,44. Essa é a projeção mais recente, ou seja, isso representa um aumento de 10,04%. Então, realmente, como Vossa Excelência comentou, é muito bom ver que aqui em Botucatu, os servidores municipais terão um aumento de 14,7%, bem acima, por exemplo, desse percentual, que é o percentual do mínimo para 2022. Obrigado. Agradeço a parte do vereador Silvio. Houve um comentário que o prefeito devia fazer um aumento para o mínimo dos funcionários. Isso não constitucionalidade nisso daí, não existe, porque o mesmo percentual que é dado para um tem que dar para todos. Então, não tem como corrigir
isso que foi falado aqui, não tem como fazer uma correção especificamente para esse funcionário. Todos os outros funcionários vão judicializar essa diferença depois. Então, o que nós temos que falar aqui é falar direto, falar com a população, falar a verdade e transmitir para eles uma segurança. E é o que eu estou fazendo aqui nessa manhã. Muito obrigado a todos, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Obrigado, vereador Sargento Laudo. Continue a discussão. Não tendo mais nenhum inscrito, encerrada a discussão, vamos colocar em votação o projeto. Vou pedir para que vocês aguardem aparecer na tela. Já apareceu. Vamos votar. Belardo, rapidinho. Então, por unanimidade dos presentes, foi aprovado o projeto de lei 94/2021. E é isso, nada mais havendo para ser tratado, declaro encerrada a presente sessão extraordinária, desejando a todos um bom dia, um bom resto de semana, paz e bem. Senhor presidente.